Nós estamos começando uma nova campanha chamada Protegendo a Minha Igreja. Protegendo a Minha Igreja. Terminamos semana passada a campanha com o nome. Qual foi a campanha que nós terminamos? A série de mensagens. Identificando espíritos familiares, muita repercussão. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que alguma coisa tenha mudado na sua casa. E para esse mês de agosto, mês do aniversário da igreja, nos 3 domingos que nós temos, o 4, o 11 e o 18, que antecedem a festa, nós queremos falar sobre isso, protegendo a minha igreja. Essa expressão que a gente fala, né? Qual é a sua igreja? A minha igreja é a Oásis, minha igreja é tal, minha igreja fica nesse endereço. Essa é uma expressão que nós nos apropriamos dela, mas na realidade, nenhuma vez na Bíblia, ninguém disse assim, é a minha igreja, a não ser Jesus. Mateus 16 e 18, que eu quero ler com você, diz assim, naquela confissão de Pedro, onde Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus vivo, então Jesus diz assim, versículo 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa declaração de que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma das vezes que aparece a expressão minha igreja e assinada por Jesus. Jesus é o único que pode dizer minha igreja, porque a igreja realmente é dele. A igreja é a noiva de Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, não é? E a igreja ela serve para propósitos distintos. Deus, quando pensou na igreja, pensou porque ele queria uma família. Jesus, quando pensou na igreja, pensou porque ele queria um corpo. E o Espírito Santo, quando pensou na igreja e olha para a igreja, ele como um templo onde ele habita. Então, a igreja tem propósitos diferentes para Pai, Filho, Espírito Santo, e nós não podemos usar, né? Ou podemos usar, mas não adequadamente quando dizemos a minha igreja, porque quando fala da sua igreja, parece que é a sua casa, a sua empresa, algo que você começou e algo que você tem que administrar. E a igreja é algo que Jesus começou, ele diz aqui, a primeira expressão que aparece no Novo Testamento, dizendo da igreja, e é ele que diz, eu, Pedro, sobre essa declaração de que eu sou o Cristo, que você acabou de dizer, eu estou edificando a minha igreja, e aí ele carimba dizendo, e ela nunca vai falir, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nesses 6.000 anos de história da humanidade, não é? Você não cai nesse conto de 55 milhões de anos, irmãos. Quando você olha isso, não há nenhuma maneira de provar que alguma coisa tem 55 milhões de anos. Isso é uma convenção que inventaram, algum doido inventou e outros doidos foram repetindo, até hoje tem doido repetindo isso. Acha um osso, esse osso tem 27 milhões de anos. Como é que você chegou a essa conclusão? Qual máquina? Foi no carbono? Foi o teste do carbono? Qual foi? O teste do carbono só dá 2.000 anos de idade. Como chegaram a 27 milhões de anos um osso que acharam? Não é? E aí não sabem explicar da onde aquele animal vem, como é que ele chegou e tal. Mas a história da humanidade tem 6.000 anos. Isso falando pela Bíblia, de Adão até nós. Né? Tem 6.000 anos aproximadamente. Nesses anos de história, muitas organizações já começaram e terminaram, foram poderosas e faliram. Até na nossa era moderna, muitas firmas começaram e se acabaram. Mas Jesus só garantiu que uma não se acabaria. Ele disse, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma igreja local pode fechar, a igreja pode sofrer os embates, as perseguições, mas como nós cantamos, a igreja não pode ser parada, porque Jesus garantiu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa expressão que a gente usa, minha igreja, não estou te proibindo de usar, eu também já disse, a minha igreja fica no Caxambi, mas é uma maneira da gente falar que a igreja do Senhor a qual a gente pertence, a igreja local, é essa, minha igreja, fica aqui, mas essa é uma expressão muito particular. Jesus disse que a igreja é dele, e a igreja é dele, mas a igreja está sofrendo nesses últimos dias ataques, ela sempre sofreu ataques, mas ela está sofrendo ataques muito concentrados e muito maléficos. Por exemplo, na Europa, principalmente na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países do Reino Unido, eles consideram que a igreja cristã ela vai voltar a ser movida nos subterrâneos, como foi no tempo da perseguição romana.
Por quê? Porque as igrejas estão fechando, já estive lá algumas vezes, e você vê catedrais que foram muito movimentadas, e hoje são pubs, são bares, foram transformadas em mesquitas. Por quê? Porque o cristianismo foi sendo tão atacado, que foi minguando, e as igrejas foram fechando, diminuindo até que fecharam. A gente, nos Estados Unidos, usou uma igreja, um templo presbiteriano, que ele tinha 100 anos naquela época, 100 e poucos anos. E ele era lindo, foi feito de uma engenharia tão especial, que ele não tinha ar-condicionado, era bem alto, todo de tijolinho, mas ele era refrescante, ele era refrescado o tempo inteiro, porque eles fizeram de uma maneira que nunca ficava quente, a gente não precisava usar ar-condicionado. E tinha um outro auditório, tinha salas em cima, e quando nós alugamos, a gente disse, quem está aqui? Eu disse, não tem mais congregação nenhuma. Os americanos, a congregação americana terminou, quando o último velhinho morreu, fechamos, e aí alugamos para vocês. A gente usava o prédio inteiro, toda a estrutura do prédio a gente usava, e era triste de ver uma igreja que já foi tão pujante da comunidade dela, tão relevante para os vizinhos, agora era só o edifício, e uma igreja imigrante como a nossa, de brasileiros, estava usando, e um outro grupo de hispanos. Então, isso está acontecendo nos Estados Unidos, mas muito mais na Europa, e eles acham que a agenda gay e o movimento muçulmano vai fazer o cristianismo lá retornar ao subterrâneo, como foram nos tempos romanos. A Bíblia diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. A gente no Brasil ainda desfruta de uma liberdade, irmãos, não é? Você sair da sua casa, pôr a sua roupa, pegar a sua Bíblia e colocar debaixo do braço e vir para a casa de Deus, e todos os vizinhos sabem, lá vai um crente, ele está indo para a igreja, sem que ninguém te persiga. Hoje, inclusive, está tão fácil ser crente, porque você assiste o jogo do Flamengo, o Pedro é crente. Aí você vê o outro que saiu dando palestras, que também jogava no Flamengo, como é que é o nome dele? Diego Ribas, dando palestras como cristão, palestras de incentivo e tal. Então hoje você diz assim, Pedro é meu irmão, não é? Você enche a boca para dizer, quem vai falar do jogador, goleador? Você fala, ele é irmão dos crentes. Então, hoje é fácil. A Senna tinha fé em Jesus, o Ayrton Senna que morreu, até um montão de celebridades. Nas Olimpíadas agora nós vimos alguns que se manifestaram, outros não, mas hoje em dia, diferente de tempos atrás, eu peguei os tempos 40 anos atrás, que você entrava no ônibus com a Bíblia, era imediato, tinha uma gozação. Silêncio aí, gente, entrou um Bíblia, não era crente, entrou um Bíblia, porque você era crente. A gente já se vestia de um modo diferenciado, né? Hoje está mais fácil, mas estamos começando a viver dias, apesar da liberdade que nós temos, em que através dos sistemas de governo, através das agendas paralelas, né, nós estamos sendo perseguidos. Você não precisa fazer nada, você já é oposição, não é? Você entra no restaurante, eu não entendo isso, você entra no restaurante com sua esposa, então você é um casal hétero. Há algum crime em ser hétero? Não, porque eu sou, né? Então você é um casal hétero. Você entra no restaurante. Eu não costumo, irmão, estar beijando minha esposa, beijo de língua agarrado no pescoço, no restaurante. Eu não costumo. Não critico quem faz, mas não é normal. Eu tenho uma casa, eu tenho um quarto, eu tenho uma cama, eu tenho um carro, eu tenho privacidade, então eu não preciso disso. Mas eu estou sempre de mão dada, abraçando, os beijinhos. Quem olha sabe, é um casal apaixonado, né? Quem olha para nós sabe, é um casal apaixonado. Mas aí você está no restaurante com 150 pessoas e de repente tem um casal homo, né? Um casal homossexual. E aí eles têm que se beijar, eles nem comem, eles nem pedem comida, eles têm que se beijar e se agarrar o tempo inteiro. Eu entendo, ele está querendo me afrontar porque eu não sou homo, eu entendo. Ele quer falar, que ele quer chamar atenção, não é? Porque às vezes é um só no meio de um montão de gente, então ele tem que chamar atenção e fazer. Me incomoda. E por mais que a agenda gay brigue por seus direitos, e as minorias têm têm direito a brigar pelos direitos, mas não são maioria. Então, se num restaurante tem 150 pessoas e tem duas que são de uma outra agenda e querem me incomodar, e se você se constranger e falar assim para o garçom, eu estou constrangido, estou com crianças aqui, vão se levantar, vão criar caso, vão chamar a imprensa e você vai ser chamado de homofóbico, porque simplesmente você faz diferente.
Não é? Então, às vezes eu sinto assim, estou sendo afrontado, e aí prefiro levantar isso aí, ou ignorar realmente. Mas a igreja está sendo pressionada nesse sentido, não é? De gente que aparece, pastor, eu quero que você me case. Case por quê? Não, eu estou me casando com outro homem, eu quero que você case. Meu amigo, você tem um montão de igreja que faz esse casamento, eu não faço, mas eu quero que você case. O que é isso, irmãos? É porque ele me aprecia? É porque ele gosta do meu estilo de casamento? Não, ele quer me afrontar. Ele sabe que esse é um lugar onde isso não acontece, então ele quer vir. E cada dia mais eles estão sendo acobertados e sendo patrocinados por leis e por movimentos que querem forçar os pastores, por exemplo, a fazer casamentos gays, quando isso é contra o que nós cremos. E aqui dentro o que vale é a palavra de Deus, não é o que eu digo, é a palavra de Deus. Então a igreja está sendo perseguida nesse sentido. A gente no Brasil não é perseguido por armas, porque você é cristão, mas estamos sofrendo esse tipo de ameaças todos os dias, não é? E nós temos aí 500 e tantos deputados que parece que não sabem fazer nada mais a não ser aquecer aquelas cadeiras fofas e gastar os salários altos que têm, mas eu não vejo movimentos mais relevantes em prol daqueles que servem ao Senhor e que não querem fazer mal nenhum. A gente, irmãos, a gente como igreja na terra, a gente é o sal que não deixa o mundo apodrecer. É por isso que agora, a hora que a igreja foi arrebatada, o mundo apodrece. Sal na carne, ele tem a função de conservar, para que ela não apodreça. Nos tempos que não havia geladeira, era no sal. Enche de sal a carne até que ela possa ser preparada e consumida, porque o sal conserva. Por isso que Jesus falou que nós somos sal e somos luz. Estamos num túnel imenso, acende um fósforo, vai ser referência. Você é referência. Diga para o seu irmão, você é referência. Aonde você for, você é referência. Você não pode ser 1 quilo de sal numa coxinha, ninguém aguenta, não é? Você tem que ser sal na medida certa. Sabe o crente salgado demais? Não é? Onde ele chega, o pessoal já abre. Como é que é? O Renatinho que fala. Isso aí. Desmancha a rodinha, porque quando ele chega é sal demais. Isso é pecado. Você não vai para o céu, está indo para o inferno e tal. Aí ele desmancha a rodinha, ninguém quer ouvi-lo, porque ele salga demais. Mas você é salgado. Quando você entra num ambiente de trabalho, onde você trabalha há muitos anos, os amigos às vezes dizem assim, mas, gente, melhor o assunto que ele chegou. Isso é ser sal. Isso é sal. Estão falando pornografia, estão falando palavrões. Desculpa aí. Então, você não obrigou, mas eles entendem, tem sal na área. O sal chegou para mudar o ambiente. A igreja é sal, a igreja é luz. Mas nós estamos sendo perseguidos na nossa condição de ser sal e luz. Estão tentando apagar nossa luz, estão tentando invalidar nosso tempero, mas nós fomos chamados para isso. E a Bíblia diz, irmão, como nós falamos, que viriam tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, como é que eu e você, que amamos a igreja de Jesus, porque ela é a noiva de Cristo, né? Você pertence à noiva de Cristo. Que simbologia é essa? Não é? Jesus desceu do céu e escolheu alguém para ser a noiva do Cordeiro, como ele é chamado. E esse casamento vai acontecer quando nós formos arrebatados. E aí, como um grupo que é chamado pela Bíblia de a Igreja de Cristo, nós vamos ter o casamento, as bodas do Cordeiro, onde o Senhor Jesus vai apresentar ao Pai, oficialmente, a noiva dele, a noiva que ele escolheu aqui, que somos eu e você, pertencentes à Igreja de Jesus. Então, como é que nós, que amamos a noiva de Cristo, ao qual pertencemos, como é que a gente pode proteger essa igreja, que a gente chega a chamar de nossa, minha igreja? Como a gente protege? Eu queria falar sobre isso hoje, para proteger a noiva, algumas coisas que nós podemos fazer. E todas as dicas que vou dar aqui são dicas bíblicas. Por exemplo, a primeira delas, você pode focar nas prioridades bíblicas dadas por Deus. Como eu posso proteger a noiva de Cristo? Focando nas prioridades bíblicas dadas por Deus. Irmãos, cada dia mais eu estou me ausentando da internet. Eu já saí do Facebook. Se você manda recado para mim no Facebook, já não estou lá faz tempo. E no Instagram eu estou pensando se continua ou não, porque ele é muito útil para a gente propagar as coisas do ministério e tal. Mas nós temos tantos historiadores que nunca fizeram história, temos tantos teólogos que nunca foram para um seminário, dando suas opiniões como se fossem como se fosse a última palavra, não é do tipo, todo mundo já falou, vou falar agora, eu vou fechar o assunto. E aí você que é leigo, que às vezes curte esse pessoal todo, não é? E quando eu vejo assim, a multidão de seguidores, me assusta mais ainda. O que esse pessoal está comendo? O que esse pessoal está recebendo? Mas nessas muitas matérias que tem na internet,
Você fica às vezes sem saber o que é o que não é. Que tipo de roupa, que tipo de gente, que tipo de louvor. Agora a onda é falar da igreja preta. Nós já estamos no meio, porque a gente já tem algumas paredes pretas, não é? Já fui abordado por alguém, pastor, você não vai pintar isso tudo aqui de preto, não. A minha preocupação é, por quê? Você tem algo contra preto? Primeira vez, irmãos, que eu passei a pensar sobre isso, foi lá nos Estados Unidos, não foi há muito tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho, por aí, né? E os irmãos começaram, por causa da filmagem, disse, pastor, está vendo muita sombra para os holofotes, então vamos pintar a parede. Disse, pintamos só como essa aqui, pintamos só uma parede de preto. E eu tinha 2 músicos na minha bandinha, irmãos, a minha bandinha já era pequena, 2 músicos eram irmãos, e no dia de uma festa, antes do culto, eles vieram para ensaiar, e a mãe veio trazer os garotos, e quando ela chegou na porta, ela fez assim, e falou para os garotos, vocês não vão entrar aí. Não vão entrar aí. E aí me chamaram, e aí eu fui lá, e ela falou, pastor, eu te admirava tanto. Quando fala assim, você sabe, já escangalhou, né? Eu já admirava tanto. Mas por que o senhor fez? Como o senhor autorizou? Meu Deus, o que eu fiz e tal? Até que ela segurou o ânimo, o fôlego, e ela falou, como é que o senhor deixou pintarem aquela parede de preto? Aí ela usou essa expressão, as trevas entraram na igreja. Falei, Jesus. E eu arrisquei um palpite. Falei, irmã, a senhora casou há quanto tempo? Ela, casei há 20 e tantos anos atrás. Entrou de quê? Entrei de branco. Seu marido entrou de quê? Entrou de preto. As trevas entraram há 25 anos atrás na sua vida, na sua igreja. São as bobagens, irmãos, que vão criando braços e pernas, e outros vão adotando. O que tem pintar uma parede de preto? Sabe-se que não é uma ideologia, não é por causa de definição ministerial, sabe-se que não é por desejo do pastor. Isso veio depois que as igrejas começaram a transmitir os cultos, e fica aquela parede cheia de sombra por causa dos holofotes, então pinta de preto, os rapazes que trabalham na produção, todo mundo de preto, porque para passarem despercebidos, então virou uma campanha, igreja de preto, e hoje se você botar na internet, igreja de parede preta, parece assim, você é da igreja da parede preta? A pessoa fala, eu estou indo para uma igreja, é de parede preta? O que tem a ver com a parede preta? Por que nós estamos falando isso? Foque nas prioridades bíblicas, dadas por Deus. A gente fica se apegando a esse tipo de coisa. O que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, do verso 1 ao verso 3? Ele diz como nós devemos focar, que prioridade nós devemos buscar na nossa vida. Ele diz, fazei tudo com humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Seu comentário para proteger a igreja está recheado de humildade? Não, então reveja. Tem mansidão do jeito que você fala, do jeito que você aborda? Então reveja. E o texto continua, com paciência, suportando-vos uns aos outros com amor. Você sabe o que é suportar? Vem aqui um pouquinho. Suportar. Dessa vez eu vou desenhar para você entender. Suportar não é isso. Estou te aturando, hein? Entendeu? Estou te tolerando. Não, suportar, irmãos, é eu botar o meu ombro aqui de suporte e dizer, ele está machucado, eu vou te levar, cara, vamos lá. E isso é suporte, não é tolerância, não é, obrigado. É para você entender, suportar, a palavra diz exatamente isso, colocar o ombro debaixo de quem não está conseguindo andar, dar suporte, é o que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, com humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Qual foi a última vez que sua memória joga para fora assim imediatamente, que você lembra que você deu suporte em amor para alguém? Se você está focando nas prioridades bíblicas para proteger a sua igreja, faça isso. Hoje a gente se preocupa, irmãos, com o modo que as pessoas veem. Aquele colar ali, pastor, aquele jeito. É claro que há coisas que a gente quer evitar. Eu noto, a gente tem uma reunião de consagração aqui, né? E porque eu participo, irmãos, aí eu vejo que eu controlo. Quando eu falto, ou eu chego atrasado, eu noto sempre umas coisas que estão acontecendo. Há coisas, quem está há 65 anos no Evangelho, tem coisas que você nota, isso não era nosso, né? O Pentecoste de 40 anos atrás, não tinha as coisas que nós temos hoje. Há 40 anos atrás eu ia nas reuniões de irmãs de consagração de segunda-feira, e não tinha esse negócio na hora que vai cumprimentar, e pega, e fica uma na mão do outro, não tinha isso. Se tivesse alguém já falava, alô, já chamava atenção, não tinha isso.
Hoje pega a mão e começa, e aí chama atenção e tal. Outra coisa, nós cantávamos os corinhos e éramos proibidos de cantar aplaudindo. Hoje nós aplaudimos, mas nós cantávamos hinos de forró, nós cantávamos hinos em tons de afro-reggae, mas sem palma. A gente cantava, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Nem o pé não podíamos, marca lá um lugarzinho, coloca os dois e Jacó segurou o anjo. Dava vontade, né, irmão, do corpo, mas não podia. Continuavam sendo crentes. Aí muitos espíritas, muita gente do ocultismo, muita gente das religiões de matriz africana vieram e foram aceitando Jesus e vieram e trouxeram coisas que eram interessantes lá. Aí hoje quando a gente canta Jacó, já é assim, ó. Jacó segurou o anjo. Essa palma tem origem. Essa palma não é da Assembleia, essa palma veio das religiões afro. É assim que eles aplaudem lá. Eu sei que eu fui fazer um casamento, do lado tinha um centro, e eu pedi para o irmão, põe o som da Aline Barros a todo volume, porque eu estava ministrando, e quase que eu estava batendo palma, porque era tão alto que eles cantavam do lado, no muro do lado, e era um casamento ao ar livre, e era muito forte. Você sabe, mas as pessoas vieram, e esses movimentos, né, de pegar e dar o giro, tem que adorar a Deus, mas não consegue adorar no lugar, tem que adorar e sair, tem que sair rodando. Esses movimentos, quem veio de lá sabe, é assim o tipo de manifestação que acontece. Então você traz, porque é o jeito que você aprendeu. E às vezes a gente olha alguém assim no nosso meio, e a gente já risca, né, esquadrinha, escaneia, e diz, vou manter distância e tal. Segundo as prioridades bíblicas dadas por Deus, se você quer proteger, voltando àquele ainda, que se você quer proteger a igreja de Cristo, você tem que tratar com mansidão e com paciência. Paciência. O sujeito foi católico a vida inteira, ele fazia por reverência, em frente ao cemitério, em frente à igreja católica, ele faz o sinal da cruz. Aí ele vem para Jesus, quando ele entra naquela porta ali, ele faz o sinal da cruz. É o modo que ele aprendeu de ser reverente a um lugar sagrado. Aí a gente diz, cuidado, pastor, cuidado. Já vi ele fazer 3 vezes assim. Bom, que ele faça por 1 ano, eu não vou proibi-lo, até que ele está fazendo o sinal da cruz. A cruz tem a ver com a gente? É nossa cruz também. Só a gente não tem esse hábito. Mas para proteger a igreja, às vezes a gente coloca a igreja para trás de nós, como se ela fosse nossa, e vai ser do nosso jeito. Aí você não protege, aí você agride. Proteger a igreja de Deus começa com focar nas prioridades bíblicas dadas por Deus. Quais são as prioridades bíblicas? Que as nossas diferenças não são maiores que as nossas similaridades. A gente tem coisa diferente. Aqui o nosso corpo pastoral, um veio da Assembleia, outro da Nova Vida, o outro veio de tanto lugar como eu, e cada um veio de uma, pastor Roberval veio da Maranata, e a gente sabe a diferença de um para o outro. Agora, nossas diferenças não podem nos dividir. Unidade é diferente de uniformidade. A Bíblia não quer uniformidade. Todo mundo se manifesta do mesmo jeito, louva do mesmo jeito, aplaude do mesmo jeito. Não, isso é uniformidade. A Bíblia mostra que o que Deus procura é a unidade. E a unidade é pessoas diferentes se mantendo dentro do mesmo propósito. Então, a diferença sua com o seu irmão, ela não pode ser maior do que as similaridades que você tem com ele. Estão me entendendo? Diga amém. O que nós compartilhamos é muito mais importante que nossas diferenças. O que nós compartilhamos é muito mais importante do que aquilo que temos de diferenças entre nós. Nós temos o mesmo Senhor, o mesmo propósito, a mesma esperança, o mesmo destino, a mesma fé e o mesmo batismo. Então isso aí já é suficiente para a gente se amar e viver em unidade. E o que é conflito? Conflito geralmente é um sinal de que o foco está colocado em coisas não tão importantes. Analise isso. O último conflito que você teve dentro da casa de Deus, provavelmente foi porque o foco estava sendo colocado em coisas não tão importantes. A gente já ouviu tantas vezes, irmãos, no gabinete. Aqui não, graças a Deus. Mas as pessoas vindo com queixas que você analisa assim e diz, meu Jesus, e vão para o mesmo céu. Como pode? Como pode? Esse irmão do seu lado, ele está preparando-se para ir para o mesmo céu que você. E Jesus não falou assim, na casa de meu pai há muitos condomínios. Ele não falou isso, ele falou há muitas moradas.
Você vai ter um lugar para morar, mas não significa, eu quero ir para o céu, mas quero ir para outro lado. Se o pastor Jaso for para lá, eu quero ir para outro lado, porque aqui eu até aturo, mas a eternidade inteira por perto eu não aguento, eu quero ir para um outro lado. Você não analisou ainda o que significa o céu. Tempo de culto, vestes clericais, cor de parede. Irmãos, isso tudo é secundário. É claro, você entende que a roupa tem a ver com a identidade da sua igreja. Você vai numa igreja, como a igreja de onde nós saímos, paletó e gravata, todos os cultos. Eu, às vezes, ensaiava um dia sem gravata, outro dia de gravata sem paletó, mas eu sabia que eu estava na mira. Não é? Eu sabia. Mas eu tinha alguma liberdade e eu aproveitava. E os outros pastores diziam, pastor, consegue romper aí, porque a gente já não aguenta mais, verão. Então estabelecemos um padrão de verão. Verão pode ser só de gravata. A gente queria ter a liberdade. Por quê? Porque é bonito você estabelecer, vou hoje de paletó e gravata, porque você quer vir. Não porque é uma ordenança, mas se a sua igreja ordena, se é o padrão, cubra. Isso não é o mais importante. Você decidiu ficar nessa igreja, está te abençoando, e lá é paletó e gravata? Fique. Eu fiquei tantos anos e nunca me incomodou. Agora, não, eu fui na igreja pastor, o pessoal todo de polo e de jeans, e, meu Deus, é o quê? O pessoal de polo e de jeans, sim, pastor, todo mundo de polo, e todo mundo de jeans, meu Deus, e aí? É quando você perde o foco, irmão, e não foca na prioridade. O cara de jeans e de polo está te abençoando, está ministrando direito, está falando heresia. Não, isso não. Você está focando naquilo que não é tão importante. Tempo de culto. Eu fui, dias atrás, fui pregar num culto, participar de um culto. Ele durou 3 horas. Eu estranhei. Começamos 7 da noite, entrei no culto, chegamos cedo. É nosso costume chegar cedo, né? Chegamos cedo. E aí vim, falei, acho que a gente errou no horário, não era? Que hora é o culto? 7 horas. Já era 7h05, a pessoa falou assim, é 7 horas. Então tá bom, né? Ok? Devem estar no fuso horário de algum outro país que a gente não está, mas ok. E aí o culto começou e foi até 10 horas. E a gente não se acostuma mais a cultos longos assim. Mas não é por isso que você vai deixar de estar numa igreja que te abençoa. Você ficou lá, a gente cresceu em cultos assim, não é? Nossos cultos eram longos, tanto o conjunto de criança, quanto o conjunto de adolescentes, conjunto de senhoras, depois o coral, depois o conjunto de homens, né? Era o conjunto semitom, os homens nunca cantavam no tom, a gente ouvia os caras cantarem, aí fazia a oferta e dava outra rodada, e aí todo mundo tal, ainda tinha os testemunhos, os hinos avulsos. O Elcio gostava, irmão, do hino avulso, de um testemunho, né? E chamava. E vem aquele montão de testemunho que não tem nada, não é um testemunho, não agrada nada. E aí as pessoas cantando sem ensaiar, a gente que tocava era uma perseguição. Irmão, eu vou cantar, os irmãos me acompanham. Era uma perseguição, porque não dava um tom para nós, aí saía e a gente ia atrás, o mais esperto pegava tom em mi bemol, e a gente ia, daqui a pouco ela mudava e subia de tom, subiu, a gente ia atrás, e ainda dizia, irmãos, eu não ensaiei, estou rouca, mas é para o Senhor. Então, quer dizer, para o Senhor é o pior que eu vou dar, entendeu? Para o Silvio Santos não pode, para o The Voice não pode, mas para o Senhor pode, como se o Senhor recebesse qualquer coisa. Mas você ficou lá 30 anos, foi abençoado, não defraude, saia e diga, amém, glória a Deus, fui abençoado. Eram longos os cultos, mas isso não é prioridade. O tipo de roupa, a cor da parede, o tempo de culto. 1 Coríntios 1:10 diz assim, Paulo, olha o tom que ele usa, rogo-lhes pelo nosso Senhor Jesus, que estejam de acordo no que falam e no que fazem, e que não haja divisões entre vós. É Paulo rogando, gente, pelo amor de Deus, pelo nome de Jesus, foca nas prioridades bíblicas dadas por Deus, esquece essas bobagens de barba, de cabelo. Irmãos sabem, eu fui pregar, vim dos Estados Unidos, fui pregar no sul, numa igreja imensa, linda, toda de mármore, e quando me receberam no aeroporto, que me olharam, ninguém me avisou que eu não podia, e eu vi os irmãos da caravana que foram me buscar assim, sem jeito, falei, alguma coisa, e eu estava de boné, de jeans, porque eu tinha parado no Rio, estava com minha mala, e quando me receberam assim, que olharam, eu vi, tem alguma coisa errada, e saiu todo mundo, e eles ficaram parados. Eu fui lá e falei, a paz do Senhor. É a senha, é ele. Eu falei, pois não, irmão, sou o pastor Jaso, muito prazer. Mas assim, nem prazer não podiam mostrar que tinha, porque, assim, uma decepção. E aí eu fui saber, é porque eu tinha barba. E me propuseram uma proposta indecente. Raspa a barba hoje, que ela volta a crescer amanhã.
E aí eu falei, se eu raspo a barba, eu prego? Prega. Então está fácil. Falei, não preciso mostrar meu crédito se eu pago as contas em dia, não vão ligar para o Manel para saber se eu estou em dia com a padaria, não vão ligar para minha esposa para saber se eu não ando por aí sassacando quando eu viajo, isso tudo não importa, importa a minha barba, fica vocês, eu vou embora. Voltei, não preguei, não arranquei a barba. Porque não focam nas prioridades. Não focam. Eu tinha uma palavra de Deus para entregar para a igreja, não tive. Entre a palavra de Deus e o cara sem barba, eles preferem o cara sem barba. Pode falar uma heresia, falar um montão de bobagens, mas cumpriu, não pôs a barba. Aí depois o líder da igreja cai como adolescente. Fala, isso aí que não pode. Estava de barba ou sem barba? Não, estava sem barba. Foca nas prioridades, irmãos. Foca no que é importante. Quer proteger a igreja do Senhor, sim ou não? Sim. Foca no que é importante. Paulo diz que estejam de acordo no que falam e no que fazem. Qual é o primeiro passo, então? Focar nas prioridades bíblicas. Segundo, reverencie a igreja como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, mas não é qualquer coisa. Não é uma Petrobrasinha da vida. A igreja é o corpo de Cristo. E quando você machuca o corpo de Cristo, você está ofendendo o corpo inteiro. Você pode machucar uma unha, seu corpo inteiro sente. O corpo de Cristo é assim. Paulo também escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, vê se coloca esse texto para mim, 1 de 3 a 17, ele fala que nós devemos amar apaixonadamente a igreja, a despeito de suas imperfeições. Ah, mas a igreja não é perfeita. É verdade, a igreja não é perfeita, porque ela é feita de gente imperfeita. A gente nunca pode esquecer que a igreja é feita de pecadores. Algum pecador aí diz amém? Amém. A igreja é feita de pecadores, claro, pecadores redimidos, mas que ainda pecam. Você não parou de pecar o dia que você conheceu Jesus, você peca menos, espero. Do dia que você conheceu Jesus para agora, você peca menos e vai pecar cada vez menos. Porém, a igreja é feita de gente falha, gente imperfeita. Como esperar a perfeição de uma igreja cheia de imperfeitos? A igreja é feita de pecadores. Efésios 4:2 diz, sejam pacientes uns com os outros, por quê? Porque nós somos falhos. E alguns crentes, irmãos, vão desapontar você. Quem já fez gabinete comigo, primeira vez eu sempre digo, a única certeza que eu te dou é que eu vou te decepcionar algum dia, porque vai chegar esse dia. Então, alguns crentes na igreja do Senhor vão desapontar você e vão te deixar frustrado, mas eles ainda são sua família. E família você não pode jogar para fora. Você tem um irmão que já te decepcionou, que já te frustrou, uma irmã que você diz, nunca pensei que ela podia fazer isso, mas ela continua sendo sua irmã ou não? Então esse irmão do seu lado é seu parente, é sua família. Olha para o seu familiar aí do lado, cheio de imperfeição, não é? É seu parente. Cadê o texto? Está lá. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Deixa eu ver se esse texto é do 1 ao 3. Isso. O que mais? Próximo. Ah, não começou do 1 não? Por favor. Aí, que família é você? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto serve para a igreja que está em Caxambi, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, fomos chamados para isso, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aí vem o próximo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, e, termina aí, esse é o 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Deus já sabia que você ia precisar de graça para conviver com seu irmão, que é a sua família, na casa de Deus. E na intenção de proteger a igreja do Senhor, a gente tem que entender isso, que nós, por amarmos a igreja do Senhor, a despeito das imperfeições dos nossos irmãos, a gente continua protegendo, e quando alguém fala mal do seu irmão, eu falo mal do meu irmão, mas ninguém fala mal dele comigo. Nós crescemos num ambiente que o irmão fala mal, irmão não tem filtro para falar que o irmão tem. Irmão fala bobagem, fala um para o outro. Se eu tivesse uma orelha igual a sua, eu nem saía hoje de casa. Você fala isso para o irmão. Agora, se alguém falar, você é irmão daquele orelhudo, alto lá, ele tem até as orelhas bonitinhas, ele não tem o seu nariz, aí você já parte para a ignorância, para proteger seu irmão, que todo dia você diz que é orelhudo, mas quando alguém fala, você briga com ele.
Então, irmãos, têm defeitos, têm problemas, imperfeições, mas nós, para proteger a igreja de Cristo, a gente não permite que ninguém fale mal do nosso irmão. Diga para seu irmãozinho do lado assim: ninguém vai falar mal de você comigo. A igreja é cheia de pecadores, irmãos, que traem, que mentem, que negam, que desconfiam, como Tomé, como Pedro, como Judas. Jesus nunca descartou. E qual é a estrada para que os relacionamentos com gente imperfeita seja mais forte? Reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Igreja é o local perfeito para gente imperfeita. Como é que a gente protege a igreja do Senhor? Terceiro, encorajar ao invés de criticar. Isso é difícil, irmãos. Romanos 14, só estou citando Paulo hoje. Romanos 14, do 12 ao 13, diz: deixemos de julgar uns aos outros. É uma prática que a gente tem que deixar. Paulo já sabia, então ele disse: deixemos de julgar uns aos outros. Quando eu julgo outro irmão, 4 coisas acontecem. Atenção, por favor. Quando eu julgo outro irmão, 4 coisas acontecem. Primeiro, eu perco a comunhão com Deus, porque ele é meu irmão, então ele foi comprado pelo mesmo sangue de Jesus. Quando eu julgo meu irmão, eu perco comunhão com Deus, porque como um pai, eu não quero que minha filha fale uma da outra. Você já passou por isso? Quando um filho ou uma filha liga para você, ou vem falar com você para reclamar do seu outro filho, você endossa. É isso mesmo, irmão. Ele sempre foi um chato. Você fala para o seu filho: ah, ele sempre foi difícil, ele sempre foi. Não, você fala: que é isso, meu filho, que é isso? Seu irmão é muito bom. Aí você inventa qualidades até que ele nem tem para falar para o seu irmão, porque você quer proteger a família. Quando a gente permite, quando a gente julga outro irmão, primeiro, nós perdemos comunhão com Deus, porque Deus não gosta de ouvir reclamação nossa de nossos irmãos. Então a gente perde comunhão com Deus. Segundo, quando eu julgo outro irmão, eu exponho o meu próprio orgulho, porque o julgamento ele sempre está ligado ao orgulho. Você desenvolve alguma coisa dentro da casa de Deus. De repente você falta e alguém tem que fazer no seu lugar só um diazinho. Aí, quando você chega no outro culto, as pessoas chegam para você e acham que estão fazendo bem. Diz: parabéns, rapaz, você deixou fulano para fazer no seu lugar, ele se saiu muito bem. A reação dele é do tipo: esperava que ele se desse mal para as pessoas verem o meu valor, para sentir como eu sou o cara. E aí eu botei um carinha para fazer uma vez, que a gente nem pode faltar, uma vez que eu deixei, já estão gostando dele mais do que eu. Só elogiaram, irmãos, a sua decisão, porque você decidiu botar o fulano no seu lugar uma vez, e a pessoa se saiu bem. Estão dizendo para você: muito boa a sua escolha, você colocou um cara que ficou à altura. Você já, por causa do seu orgulho, você já levou para o outro lado, e aí você expõe seu orgulho quando você julga. E sabe como é que a gente julga? A gente acha uma coisinha para macular o relatório que alguém deu. Coloquei alguém para pregar no meu lugar, eu vim e pregou uma pessoa. Aí alguém chega para mim e diz: pastor, você não veio tal dia? O pastor que falou no seu lugar arrebentou. Arrebentou comigo agora, minha posição. Olha, alguém entrou e arrebentou. Aí, olha, falou, pastor, e foi tão bom, tão bom, tão bom, meu Deus, e a gente nem lembrava do Senhor aqui, porque, olha, pastor, Deus usou e tal, você imagina, aqui dentro tem alguma coisa sendo construída, eu tenho que vigiar, não é? É mesmo, irmão? É, se saiu bem, pastor, e aí, e como é que foi? Ah, ele entrou, pastor, e falou 1h10 e ninguém percebeu. Pronto, é meu gancho. 1h10. É por isso que a gente não pode deixar. Porque falou 1h10. Aí, entendeu? Aí se estendeu demais. Não importa se o sujeito foi bom, usado por Deus, se pessoas foram batizadas, se houve decisões. Ele falou largo demais, ele falou longo demais. E aí isso aí é o gancho que eu vou pegar. E aí quando eu for falar, eu falo: cuidado com fulano. Fulano fala bem, mas ele sempre se estende. Sempre se estende. Já coloquei um sempre na declaração. Por quê, irmãos? Meu orgulho está sendo exposto. Quando eu julgo alguém, toda vez que você julga alguém, você deixa de proteger o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e você expõe seu próprio orgulho, porque orgulho é alguma coisa que a gente não consegue manter aqui dentro. O orgulho, ele sai para fora. Quando eu julgo outro irmão, eu também me sujeito a ser julgado por Deus. O Senhor Jesus falou: não julgueis para não ser julgados. Quer nunca ser julgado? Não julgue. Jesus ainda falou: com a mesma régua que você julga as pessoas, você será julgado.
Esse versículo sempre está na minha mente. Às vezes eu quero fazer um comentário, essa régua vai voltar, essa régua vai voltar. Como é que você analisa as pessoas? Como é que você julga? É uma análise ou é um julgamento? Quando você julga, você se expõe a ser julgado por Deus. E é o Senhor que falou, não julgueis para não ser julgados. Pode ser que você esteja passando hoje um tempo de julgamento, simplesmente porque você sempre julga as pessoas. Como você é conhecido? Como alguém que julga as pessoas? Aquele ali não é crente, aquele ali não é santo, aquele ali... A gente julga sempre pelas aparências, a gente quase nunca sabe na profundidade como é a situação da pessoa. E aí isso é que é mais doloroso, irmãos. Eu me incluo nisso. A gente olha uma situação, né? Eu já contei aqui tantas vezes do homem que eu orei para que Deus me mandasse um socorro lá na Colômbia, Deus mandou um sujeito, né? E era gay, declarado, mas isso há 35 anos atrás era um negócio, era uma afronta. E do jeito que ele vinha vestido, assim, era contra os meus princípios. E eu reclamei com Deus assim, Senhor, eu peço uma ajuda, olha o que o Senhor manda, né? E foi quem resolveu a minha situação, Deus me quebrantando, do tipo, aquele que você julga, eu amo também, e posso salvar como salvei você, posso abençoar como abençoei você. Então, Deus está sempre nos olhando, esperando que a gente não julgue, para que a gente não seja julgado. Alguém diz amém? Amém. A última coisa que acontece quando eu julgo um irmão, eu firo a comunhão da igreja, eu machuco o irmão. Jantares em família, quando tem irmãos brigados, é tão triste, porque as pessoas se assentam à mesa, aí tem dois irmãos que não estão falando, por quê? Feriram a família e brigaram, e a gente tem que vigiar nisso. Criticar os crentes é um ofício do diabo. A Bíblia diz que ele vai diante do Senhor para acusar os servos de Deus. Se já tem alguém fazendo esse trabalho, por que você vai ser parceiro? Por que você vai entrar de sociedade? Quando eu critico, eu viro parceiro de Satanás. Eu estou criticando as pessoas. Romanos 14 diz assim, fomos chamados para edificação mútua e não para destruir a obra de Deus. Olha a expressão que Paulo diz, que quando você critica seu irmão, você está destruindo a obra de Deus, ou pelo menos tentando. E nós não fomos chamados para derrubar, nós fomos chamados para edificar mutuamente. Recapitulando, como é que nós protegemos a igreja de Deus? Focando nas prioridades bíblicas, reverenciando a igreja como corpo e encorajando ao invés de criticar. Para nós terminarmos, um quarto passo que você pode usar para abençoar a igreja, para proteger a igreja, recusando-me a ouvir fofocas. Quer que termine aqui para a gente ir para a ceia, ou posso falar esse ponto ainda, irmãos? Tito capítulo 3, verso 10 diz assim, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes, depois disso, rejeita-o. O que é fofoca, irmãos? Fofoca é passar informação quando você não é nem parte do problema, nem parte da solução. Eu vou contar um negócio para o Asa, não tem nada a ver comigo, eu não vou resolver, eu não sou parte do problema, eu só quero passar informação. E a cultura latina, isso é tão forte, irmãos, é parte da nossa cultura latina. Contar uma novidade, mesmo que não tenha nada a ver com a gente, é um negócio que borbulha, entendeu? E tem gente que curte ser o primeiro a contar novidade. Quando encontra com você, ele te cumprimenta e já... Você soube. Ele já tem você soube. Aí ele vai contar alguma coisa. Aí você pensa que é alguma coisa a seu respeito. Não tem a ver. Pensa que é sobre ele. Não é com ele. É de alguém. E geralmente é uma informação peçonhenta. Soube de não sei quem. Não soube. Foi arrebatado? Não. Passou para Jesus? Não. A família se converteu? Não, nada disso, rapaz. Nada dessas coisas desinteressantes. Soube que ele foi pego. Como é que a gente lida com isso, irmãos? Porque se nós somos família e um irmão está contando algo que parece tão interessante para ele, mas você vê, ele não está nem na parte, ele não é parte do problema nem da solução. Como é que a gente faz? Não basta apenas não passar fofoca. Às vezes você está dizendo, pastor, graças a Deus eu não sou do tipo que passa fofoca. Eu não sei dos outros pastores e outros irmãos que estão aqui, mas nós tínhamos cultos de concerto na minha igreja gloriosa, a primeira. E era um dia antes da Santa Ceia.
E as pessoas vinham para pedir perdão pelas falhas que cometeram no mês, para poder participar da ceia no dia seguinte. Nenhuma vez eu vi alguém chegar e dizer assim: eu quero pedir perdão à igreja porque eu fiz uma fofoca. Eu nunca vi. Fofoca é um pecado inafiançável? O que é? Eu não sei. Parece que é aceitável. Porque eu nunca ouvi alguém dizendo: pastor, eu tenho que lhe procurar, eu fiz uma fofoca, e eu quero que o senhor me ajude a consertar isso. Não sei se vocês, irmãos, talvez o meu ministério seja um pouco mais magro, mas eu nunca tive a oportunidade de alguém vir me procurar e dizer: pastor, eu falei uma fofoca, e não cooperou em nada, eu quero pedir perdão, e quero pedir perdão à pessoa, o senhor me ajuda? Porque a gente nunca acha que fez fofoca, a gente nunca acha. Que é um título que a gente não assume, fofoqueiro. Não, a Bíblia fala mexeriqueiro, a Bíblia fala de disse-me disse. Mas se você diz assim: eu não sou do sujeito, eu não sou do tipo que passa fofoca. Mas também é pecado ouvir a fofoca. Quando é que a gente vai realmente proteger o corpo de Cristo, irmão? Imagina na oase, vamos fazer a oase de um protótipo, modelo. Quando alguém vier contar para você e diz assim: você soube? Aí antes que ele abra o esgoto, você diz: irmão, para. Vai me edificar? Vai me edificar o que você vai contar agora? Vai te edificar? É sobre alguém? Vai edificar a pessoa? Não. Vamos cantar um hino. Sobre tua vida eu vou profetizar. E puxa um hino com ele. Daqui a pouco vai virar uma marca. Ih, rapaz, lá tem um negócio assim, que quando uma pessoa vai falar, eles não querem saber, não. Será que a gente consegue isso um dia antes da volta de Jesus, irmãos? É muito difícil, né? Porque é tão eletrizante você ter uma novidade para contar. Você viu na internet, você soube de alguém te contou ali na porta da igreja, você fica. 3 pastores foram para o retiro, e lá os 3 sozinhos, debaixo de uma barraca. Um disse assim: a gente está aqui na nossa intimidade, não tem rebanho, não tem família, não tem ninguém. Por que a gente não abre o coração e fala de um defeito que a gente tem? Aí um falou assim: eu vou contar, eu fumo escondido. Os outros 2: você fuma escondido? Fumo, ninguém sabe, mas eu fumo escondido. Meu Deus, quanto tempo? Há muito tempo. Rapaz, e aí, um tempo de admiração. E você, é o segundo: rapaz, eu sigo sites pornográficos. Meu Deus do céu, que é isso? Rapaz, que é isso? E aí, mais um tempo de admiração. Outro: que é isso? É pior que o meu Deus, caramba, que o que eu faço é só contra mim. Você, que é isso? E tal. Aí eles falam para o terceiro: e você? Eu falei: não vou falar meu defeito, não vou falar. O que é isso? Não, nós falamos, a gente se sujou, a gente se abriu, a gente contou, você tem que falar agora. E com muita insistência ele falou: eu sou fofoqueiro, estou doido para sair daqui e contar isso para os outros. Estou doido para contar, e quando eu sair daqui não vai ter jeito, eu vou contar. Não basta apenas não passar, você não pode ouvir. Se você quer proteger a igreja do Senhor, não ouça nem divulgue, porque fofoca, irmãos, é como aceitar produto roubado. Alguém me contou esses dias que estava no ônibus, no trem, aí veio o sujeito vendendo leite ninho e outras coisas. Aí, gente, vou ser sincero, isso aqui é roubado, por isso que está R$5 a lata de leite ninho, porque é roubado, mas eu estou sendo sincero, entendeu? Eles cercam aqueles caminhões, levam para dentro da comunidade, baixam o carregamento e vendem no trem. Porque eu estou dizendo que sou sincero, que o produto é roubado? Quem compra, irmãos, é participante do crime, é receptação de coisas roubadas. Quando você ouve uma fofoca, você está receptando algo roubado, um produto roubado. É crime. Diga: é crime. Amém. Para a gente entrar na Santa Ceia, as maiores feridas nas ovelhas geralmente não são dos lobos, são de outras ovelhas. Provérbios 20:19 diz: o mexeriqueiro revela segredos, pelo que não te envolvas com ele. Quando alguém começar a contar uma fofoca, o que você faz? Tenha coragem de dizer: irmão, parou. Eu não preciso saber disso. Coisas que você não precisa saber, que não te edifique, diga: eu não preciso saber disso. Salomão falou: o fogo se apaga quando falta combustível, e a tensão desaparece quando a fofoca termina. Provérbios 26:20. Mas o que fazer para alguém que não para de fofocar? Pratique o método de Deus para a resolução dos conflitos. Jesus nos ensinou como fazer isso. Se alguém te ferir, vai e diga a ele:
Jesus ensinou isso. Vai e diga a ele entre vocês dois. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas, para que pelo testemunho das testemunhas a coisa se esclareça. Mas ele não ouviu as testemunhas. Se ele ainda não te ouvir nem com as testemunhas, conta para a igreja. Terceiro passo. Se ele não ouvir a igreja, então você o considera como um pecador, como alguém que não quer mudar, como alguém que vai ter que começar do zero, se converter de novo, se é que é possível, dar sua vida para Jesus e seguir em frente. Mas a confrontação privada, irmãos, é sempre o primeiro passo. E geralmente a gente pula esse primeiro passo. Alguém me feriu, o que eu faço? Érico, tu não imagina o que o cara fez comigo. Estou fazendo errado. Ah, mas eu quero desabafar. Para quantas pessoas? A gente quer desabafar para 1, para 2, para 10. Para quê? Que desabafo é esse que não termina, irmão? Quando a primeira pessoa que eu tinha que procurar foi quem me ofendeu, quem me feriu. Eu disse, irmão, deixa eu te falar, eu te amo, mas assim, ó, eu me feri com aquilo que você falou. É tão bonito isso e tão raro, irmão, tão raro. Nós tínhamos uma amiga na nossa igreja, uma querida na nossa igreja. Ela não era muito tempo de crente, mas ela dizia assim, ó, eu preciso pontuar algo. E aí ela ia para a pessoa e dizia, eu preciso pontuar algo. Eu não gostei do que você falou. E isso criou uma cultura das pessoas usar a expressão, vou pontuar. Já sabia, houve alguma coisa que não gostou. Mas ela não falava para os outros. Ela ia na pessoa e dizia, eu tenho que pontuar isso. Eu não gostei do que você falou. Ou eu não gostei do que você fez. E ela dizia do descontentamento dela, com amor, sem exasperar, sem fazer um escândalo. Ela ia na pessoa. Essa é a doutrina bíblica. Primeiro você vai e fala com a pessoa. Então, se a pessoa não te ouviu, você fala com duas testemunhas e leva. Se não te ouviu ainda com as testemunhas, vai para a igreja. Se não ouviu a igreja, aí você considera como pecador. Mas a gente já considera como pecador na primeira instância. Ah, falou de mim, eu já vou queimar também, vou detonar. E sempre o inimigo vai nos ajudar a achar um defeito na pessoa para que a gente divulgue, né? Então, não caímos na tentação de contar para outro. O que seria de Davi, irmãos, se Natã não tivesse confrontado? Natã não contou para ninguém o que Deus revelou para ele. Natã vai lá e conta uma história didática e confronta Davi, sabendo que Davi, que matou Urias, podia matar ele também para manter um segredo. Como ele matou Urias para manter o segredo do adultério, ele podia matar Natã para manter esse mesmo segredo. Mas Natã correu o risco e foi lá e o confrontou. Então, como é que a gente pode proteger o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva de Jesus? Nós temos que usar a confrontação privada como uma receita divina para acertar nossas diferenças. Esse é o método de Deus para a resolução de conflitos. E eu queria desafiar você, nesse mês de aniversário, a fazer algo diferente nesse início de série que estamos ministrando. Que você se propõe a proteger a igreja do Senhor e promover a unidade, como? Focando nas prioridades, reverenciando a igreja, encorajando ao invés de criticar, recusando-se a ouvir fofocas e praticando o método de Deus de reconciliação. Você não pode hoje, como um momento especial da Santa Comunhão, você não pode estar aqui e ter uma pendência com seu irmão. Vai falar com o gabinete, vai fazer um gabinete, vai falar com o pastor? Não, é com seu irmão, ninguém sabe. Vá nele e fala, você é família, eu não posso discordar disso. Nós somos filhos do mesmo pai. Eu não gostei do que você falou, eu não gostei do que você fez. Diga do seu descontentamento. A Bíblia não recomenda nenhuma vez que você ferido, irmão, diga assim, ó, estou nem aí, tudo bem, está sangrando, mas tudo bem, vamos embora. Eu sei do meu lado, ele ceia do lado dele. Não, essa não é a receita bíblica. É você confrontar e dizer, irmão, eu não gostei. Porque aí ele vai analisar e vai deixar de fazer para outros também. Então, hoje, antes de você cear, e nós vamos fazer isso agora, eu quero que você fique de pé, por favor. Você tem que, no seu coração, dizer, Senhor, eu vou praticar esse ministério que a Bíblia me deu, o ministério da reconciliação. Quando você se reconcilia com alguém, você ajuda outros a se reconciliarem também. E quer um conselho pastoral? Escolha um Natã. Natã é alguém a quem você dá autonomia para confrontar você. Tem alguém? Você tem alguém a quem você deu liberdade para ser um Natã na sua vida e dizer, ó, quando você vê que eu fiz alguma coisa errada, você tem a liberdade de me chamar a atenção. Você tem alguém a quem você pode fazer isso? Ah, minha esposa. Esposa não, minha esposa vai atrapalhar, vai partir para cima. Ela já acha você cheio de defeitos, ela vai falar isso o tempo inteiro.
Alguém que tenha liberdade de dizer para você assim: fez mal, hein? Fez mal. Ou conserta isso. Faz isso não. A gente precisa disso. Hoje, Davi não seria lembrado como um homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, se ele não tivesse um Natan que confrontasse. Mas Natan confrontou em amor. E quando disse: tu és o homem, essa história é sua. Aí ele não falou: tu és o homem, aí rapaz, tu pensa que engana nesse seu trono aí com essa carinha, debaixo dessa coroa? Não, ele falou: tu és o homem. E saiu. Falou: você decide o que você faz com essa confrontação. Você não é o que julga, mas você pode ser o que confronta. O que confronta. E aí nós vamos descobrir, irmãos, que nós somos pessoas difíceis de ser confrontadas. A gente não gosta de confronto. Alguém dizer para você: você precisa melhorar nisso, você não fez bem. Como é que você reage quando você é confrontado? Porque o confronto te contraria. Você está indo e alguém te para e diz: tem que mudar isso, você não pode fazer mais isso não. E às vezes você está exposto, fazendo o mesmo erro outras vezes, porque você não elegeu um Natan para a sua vida, você não chamou ninguém e disse: ó, você tem a liberdade. Algumas poucas vezes eu saí com um amigo querido, que é o bispo Bené Gomes, para tomar um café e dizer: Bené, me fala aí como é que eu estou indo, o que eu estou fazendo. E ele tem liberdade de me dizer, apesar de sermos da mesma idade, mesmo tempo ministerial, mas tem liberdade de dizer: foi nisso não. Algumas decisões que tomei, eu saí com ele para perguntar: você acha que foi bem assim? Você precisa de ter alguém que tenha liberdade dada por você, para chegar para você e dizer: para com isso, faz mais isso não. Agora, se você é orgulhoso ao ponto de achar que é dono de si mesmo, você vai continuar machucando, ferindo, e não vai ouvir ninguém que vai te ajudar a ser um crente melhor e proteger o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Baixe sua cabeça por um instante. Senhor, nós estamos na tua casa a ponto de desfrutarmos da comunhão ao redor da mesa, mas nós não queremos que isso seja uma farsa, porque a tua palavra diz que temos que fazer isso em memória de ti, Senhor, e em comunhão. Ninguém está autorizado a cear sozinho em casa, Senhor, porque a ceia é baseada em comunhão, em estarmos juntos com outras pessoas imperfeitas, para juntos celebrarmos o amor de Deus incondicional, que mandou seu Filho para morrer não apenas por mim, mas morrer pelo meu irmão, que eu nem gosto tanto, para morrer por aquele que hoje está fora dos caminhos, que hoje abomina o nome de Deus, que hoje critica a igreja, mas que amanhã, como Paulo, vai ser um defensor da palavra, vai trazer pessoas para o Evangelho. Aquele que antes perseguia vai ser, Senhor, perseguido por defender a palavra, e nós não conseguimos alcançar isso ainda, só o vemos como alguém que persegue, alguém que incomoda, alguém que nós não gostamos do que diz e do que faz, mas que o teu amor em nós nos ajude a ver nas pessoas ao nosso redor gente amada por ti como nós somos, Senhor. Tu não amaste mais a mim do que amas aos outros, Senhor. Tu amas a todos igualmente. Isso, Senhor, é o que mantém a tua igreja de pé. Isso é o que nos mantém unidos, não apenas juntos, Senhor. E tu estás buscando unidade, não uniformidade. Eu não tenho que ser igual a ninguém, ninguém tem que ser igual a mim, Senhor. Me ajuda a pôr o foco naquilo que é importante, Senhor, naquilo que é bíblico, e não naquilo que eu aprendi, naquilo que me ensinaram, naquilo que eu fui formatado, Senhor, naquilo de onde eu vim, que era regra e aqui não é. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer: amado, querido de Deus, você foi alvejado pelo mesmo sangue que eu, foi perdoado pelo mesmo amor que eu, foi alcançado pelo mesmo Jesus que eu fui, e nós vamos viver com Ele eternamente. Então é melhor que a gente se acerte aqui, que não haja julgamentos, que haja conciliação, Senhor, que seja essa uma manhã de conciliação e reconciliação, de comunhão, Senhor, em nome de Jesus que morreu por nós, que está presente, ao qual nós reverenciamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.